Nós paramos exatamente na página 190, no início. Eu li essa parte para vocês, mas eu vou iniciar aí. Comece a imaginar a explosão da consciência, do conhecimento. O que pode ser isso? Né? Para ajudá-lo a parcialmente visualizar o que ocorreu no momento do Big Bang, tente lembrar aí você de algum momento em que você também experimentou uma explosão em sua consciência. E essas explosões ocorrem quando você dedica todo o seu ser para alcançar algum objetivo importante. Você está a ponto de se enganjar na execução dos seus planos em um estado de excitação antecipada para fazer alguma coisa? Veja bem vocês o que seria isso, hein? E alguma circunstância banal ou uma pessoa insensível o impede de realizar os objetivos que são tão caros ao seu coração. Como você se sentiria? A sua concentração seria dividida e você explodiria. Aquele momento que você está no trânsito, né? E você chega e acontece alguma coisa com você que você, bum, se explode. Pensa bem nisso. Pensa nessa explosão. Aqui, novamente, devo pedir ao meu canal para enumerar alguns exemplos, termos humanos. Pois, mesmo a menor consciência extraída da consciência... Espera aí, eu acho que houve aqui uma... Você se explodiria. É isso mesmo. Aqui, novamente, devo pedir ao meu canal para enumerar alguns exemplos do que quero dizer em termos humanos, pois mesmo a menor consciência terrena é extraída da consciência universal. Então, imagine que você está no aeroporto entusiasmado e preparado para desfrutar as férias inesperadas em algum lugar distante. Você marcou a passagem, comprou tudo, tá tudo certinho, né? Ao chegar ao balcão de viagem, descobre que não existe documento. Não existe sua passagem lá, não existe reserva, não existe nada para você. Não há passagem, não há informação de reserva para o voo e nem hospedagem. Embora você tenha pago tudo com o cartão de crédito, como você se sentiria numa situação dessa? Está lá no aeroporto, tudo arrumado para viajar e não vai viajar? Alguém te passou para trás? Como você se sentiria? Ia dar um blum na tua cabeça, fala sério. Abri um parênteses aqui para cumprimentar aí as pessoas que chegaram. A Tida, a Penha, seja bem-vinda, viu, Penha e Tida? Muito bem. Você, imagina você está dando um exemplo do que seria uma explosão de consciência. Quando você demais explode, né? Como se você está vestindo com um traje muito caro, aguardando para jantar com alguns clientes importantes, está a ponto de concluir um grande contrato milionário. O garçom derruba um prato de comida quente sobre você. Como você se sente? Um caos. E agora? O que eu faço? Após fazer compra, você se dirige ao estacionamento e descobre que as rodas e as portas do seu carro foram roubadas. Em pleno dia, como você se sentiria? Ou seu carro foi roubado? Esse é um caos na sua consciência. Com compaixão, você abre, chega, outro exemplo.
com compartilha, né? O porta-moeda para dar alguma coisa ao mendigo que choraminga. Porém, o homem se atira com força sobre você, rouba sua carteira e dá no pé, como um atleta. Como você se sentiria? Pois é, isso aí, o mestre está dando alguns exemplos de uma explosão de consciência nossa. Por incrível que pareça, eu tenho comentado com vocês aqui que todas as vezes que eu estou fazendo conferência aqui, que eu venho fazendo leitura, parece-me, eu tenho essa impressão, que o Divino Mestre me conduz para algum estado, para que eu entre no clima da leitura e possa sentir isso. Imaginem vocês que antes de eu sair para o almoço, hoje, eu estava lendo aqui a carta e falei, nossa, como que fica difícil a gente sentir isso, né? Essa explosão de consciência. Fui almoçar. A minha cidade aqui está repleta de gente, carros estacionados para todo lado, o trânsito está lento, está difícil de você andar, porque é uma cidade turística e muita gente. Aí, subi, eu moro num apartamento, tem a garagem, tem o carro dentro da garagem, que é o único lugar que tem botão na garagem, porque não tem onde você estacionar. Almocei, tinha paciência para ser atendido às 2h. Deixa eu ir mais cedo, porque o trânsito está difícil. 1:50 eu saí de casa. Da minha casa aqui, trânsito normal é 5 minutos, até menos que isso. Aí minha esposa falou, não, vou com você também, que eu vou trabalhar, mas hoje eu não vou de carro, não dá, vou com você. Ela não gosta de dirigir em trânsito trancado. Muito bem. Descemos. Entramos no carro, dei partida, abri o portão, quando eu olho atrás de mim, na minha vaga de garagem, um carro estacionado. Olhei no relógio, já estava em cima do horário. O que eu faço? Buzinei e tal, o zelador esteve lá, e daí, eu não vi quem botou aí, o carro era da cidade, eu naquele nervosismo, precisando, buzinando, ninguém aparecia. Aí passou alguém que estava ali passando no prédio, chegou, mas, poxa, como é que pode, né? O cara parar assim atrás da sua vaga de garagem, você está vendo que é lugar de saída do prédio, como você vai... Bem, e ali naquele tumulto, isso passaram 10 minutos, e a tensão foi subindo, aí buzinando, aí uma pessoa que estava lá falou, vamos pegar, será que esse carro aqui não está solto, não? Pegou, meteu a mão na maçaneta, abriu, a estava aberta. Aí começou a buzinar. Aí aparece uma pessoa lá do último andar. Fala, estão mexendo no meu carro aí. Imagina a explosão da consciência minha na hora que eu vi que o cara estava lá em cima e eu precisando sair há mais de 10 e 15 minutos buzinando e o cara lá. Pense o que acontece. Só quando a gente está numa situação dessa. Veio uma ideia, dá vontade de pegar o cara, esmurrar, dá vontade de pegar o cara e fazer alguma coisa. Olha só, um estudante da Carta de Cristo que faz aqui palestra com esses pensamentos mais indecentes na cabeça. O cara desceu e falou, pô, eu estou aqui, parei aqui 1 minuto. Eu falei, parou 1 minuto, tem 20 minutos que eu estou aqui buzinando, amigo. Eu tenho paciente marcado, estão me esperando lá na clínica. Eu quero que eu saia dando bronca. Como se estivesse com razão. Aí aquilo me deixou tenso, tipo assim, quase que você perde o controle e passa uma série de ideias na sua cabeça. Entrei no carro,
saí. Dei ré, voltei, saí, andando, dirigindo, minha mulher xingando, esbravejando, que tal, como é que o cara faz isso, como é que é isso, que falta de consciência da humanidade fazer uma coisa daquela. E eu vim andando, dirigindo, ouvindo ela falar, vendo a minha atenção, a que ponto eu cheguei. Aí veio a minha cabeça. O que é uma explosão de consciência? Aquilo foi uma explosão de consciência. Claro que, se comparada com a explosão da consciência universal, o Cristo fala que isso seria uma cabeça de alfinete, eu acho que ele exagerou. Isso é bem menos. Mas eu fiquei num ponto de querer pegar alguém. Olha só, um estudante das cartas de Cristo que acredita que já tem um pouco de conhecimento, que já tem um certo controle do ego. Aí vim para cá, sentei na minha mesa, que eu atendi meu paciente, aí abri o livro, estava lendo um pedaço aqui do livro, caiu exatamente nessa fase. Eu falei, poxa. Aí lembrei, parece que veio na minha cabeça. O mestre sempre me conduz a determinadas situações para que eu possa ter um pequeno flash do que é uma explosão. Exatamente para mim poder mostrar para vocês o que é isso. Então, continuando aqui a leitura, na página 190, o mestre fala, em todas essas circunstâncias, você teria uma forte consciência de iniciativa em sua mente. Como eu tive. E sua cabeça estaria cheia com um plano para sair e fazer alguma coisa para realizar um certo propósito, pacificamente. A sua intenção estaria entrelaçada com um propósito, que era vir para cá para atender meus pacientes. Portanto, em equilíbrio, mas observe que sua atenção crescia na expectativa de se aproximar do seu objetivo. Quanto maior a tensão, maior a explosão. Imagina se não fosse um estudante. Eu não sei o que eu faria. Aí eu estive pensando, caramba, realmente a situação é difícil. Nós, seres humanos, não somos fáceis. Aí o mestre continua, de fato, você estaria no mesmo estado que a consciência universal, conhecimento, intenção, pai, inteligência em equilíbrio e mãe, propósito. Eu estaria, seria esse o estado, quando o pai, mãe, né, que seria a inteligência em equilíbrio, com a mãe, propósito, para dar o ser e a forma, os planos que você tem a intenção de criar. Que vim para cá. E, de repente, olha o que acontece. Um caos na minha cabeça. Você pode imaginar o caos mental, emocional, que se seguiria após a explosão? Aí, com clareza, os pensamentos que viriam um após os outros, exigindo expressão, nenhum deles sensato ou lógico. O que veio na minha cabeça, os pensamento mais doido, mais arrogante, apareceu naquele momento e eu penso. Pois é, tente compreender que você é uma forma individualizada. E o microcosmo do macrocosmo. Comparado eu com esse caos da minha consciência com o caos da consciência universal, é difícil até de comparar. Tá certo? Você é a cabeça de um alfinete expressando a consciência universal. Eu acho que nós somos ainda menor que a cabeça de um alfinete expressando a consciência universal. Seja quando em equilíbrio, medite, aquietando o pensamento, seja como consciência ativa, quando pensa e sente, projeta e cria. Então, aquilo ali serviu para mim
como uma lição do que seria a explosão da consciência universal. Eu estava caçando, tentando entender, olha que acontece comigo um fato que eu tive dificuldade para me controlar. E fiquei pensando naquilo o tempo todo. Quando eu comecei a ler aqui, falei, caramba, então precisou que o mestre criasse para mim uma situação para que eu pudesse compreender esse caos da minha consciência que deu ali. Boa noite, Cristiane Luz. Boa noite, Aurélio. Boa noite, Cleide Palermo. Sejam bem-vindas. Boa noite, Fábio Swift. Muito boa noite a todos vocês. Obrigado pela presença aí, tá? Boa noite, Fábio. Então, precisou não, o Cristo, amorosamente, me deu essa oportunidade de passar por uma situação e sentir o que seria esse caos de consciência. Como eu fiquei naquela situação. Muito embaraçoso. Aí cheguei aqui e falei, caramba, hein? Agradeci na hora, depois daquela tensão que se passou, respirei fundo e agradeci ao Pai e ao Cristo por eu ter passado por aquela situação e depois deletado da minha consciência aquele momento. Cheguei aqui com uns 20 minutos de atraso, mas cheguei, ainda atendi, pedi desculpa ao meu paciente, mas deu tudo certo. Foi apenas um chacoalhão na minha consciência para me entender o que é uma explosão da consciência. Aí o mestre continua. Portanto, se você puder relacionar a sua minúscula consciência com a explosão dos céus, imagina, a minha foi minúscula, a minha foi micro, terá uma pequena ideia do caos que se seguiu momentaneamente, tanto na dimensão universal, quanto nos eons de tempos, dentro da nova expansão criada na dimensão matéria, ainda em seu estado sem forma. Assim, muitos de vocês terão que reorganizar totalmente as suas ideias a respeito da criação. Espero que vocês tenham entendido essa parte. Ela iniciou em uma condição de caos total. Tipo, naquele momento que você não consegue pensar, não consegue reagir. Os impulsos universais foram divididos. Não havia um projeto para dirigir ou controlar o início da atividade. Porque antes do caos, antes dessa explosão, do Big Bang, os impulsos universais estavam todos juntos. Quais são os impulsos universais que foram divididos? O mestre tem que explicar isso. Impulsos universais foram divididos. O impulso pai, o impulso mãe. O impulso eletricidade e o magnetismo. E ele vai falar agora mesmo. Os impulsos estavam ainda sem nenhuma forma. Nenhuma forma consciente ou direção. Eram impulsos naturais para realizar certas funções impulsivas distintas na consciência. Porém, não estavam inteligentemente dirigidos para um específico momento ou ligação. O impossível movimento ou ligação. Movimento do pai, ligação da mãe. Por nenhuma força diretiva superior. Eles estavam sós. Impulso da consciência, conhecimento, separados e perdidos. Capazes de receber expressão, porém,
não havia outra impressão para receber, além daquela do caos interior, do movimento, atividade. Movimento do pai, atividade da mãe. É movimento, atividade da eletricidade e da ligação-repulsão do magnetismo. Pai e mãe, tá vendo? Lembre-se, porém, não havia outra impressão para receber, além daquela do caos interior, do movimento, atividade, da cidade, que é o pai, e da ligação-repulsão do magnetismo, que é a mãe. Eles estavam separados. Aí o mestre continua. E este caos de consciência foi manifestado na criação como caos de partículas. Quais são as partículas? Os átomos. Caos dos átomos. Nesta expansão de caos de partículas elétricas, entretanto, existia a consciência primordial do eu original. Não importando qual fosse o caos, o eu original veio através da intenção pai para deslocar-se e tomar o controle, criar. O eu original tomou forma inicial em uma carga positiva de energia elétrica. O pai converteu-se em força eu dominante sobre a forma de um próton com seus satélites de cargas elétricas negativa, sobre o qual a mãe, propósito de ligação, foi ativada sobre a forma de uma carga elétrica positiva, encontrando-se com a carga elétrica negativa. Então, aí formou o pai e a mãe. Tá certo? Olha para você ver, ele está dando explicação sobre a formação de um átomo. Veja vocês só. Eles se afeiçoaram, o pai e a mãe se afeiçoaram. Como se poderia dizer de dois seres humanos, mulher, masculino e feminino. Evoluídos da espécie viva, né, que seria nós. E se uniram, como une aqui um homem e uma mulher, para criar, né, criar um ser. A mãe, propósito de repulsão, foi ativada quando apareceu provável que duas cargas elétricas positivas e duas negativas iriam se chocar e reagir negativamente. Ela se interpôs, parado ali, e assegurou. Quer dizer, botou ordem na casa. Exatamente como sua parte fêmea, uma mãe separaria dois brutamontes turbulentos e agitados a ponto de se envolver em uma briga. Mesmo dando um exemplo. Então, quando as duas cargas elétricas iriam se encontrar e dar uma explosão daquele átomo, ela botou ordem dentro do próprio átomo. Eles giram em altíssima velocidade e não se chocam. Aí está o poder do magnetismo, o eletromagnetismo, unindo e dando equilíbrio em todo o universo. Os planetas giram em altíssimas velocidades para nós e fazem um giro fantástico pelo espaço e nenhum colide com o outro, nenhum bate no outro. Você imaginou um sol do tamanho do nosso se chocasse com outro sol maior que ele ainda? O que poderia acontecer
na nossa galáxia, no sistema solar, no universo. No entanto, isso não acontece. Porque aí está o controle dessas duas cargas, elétrica e o magnetismo. O Pai é perfeito. Ele colocou em equilíbrio todo o universo e toda a criação. Dando continuidade. Essa foi a única forma de consciência-conhecimento no caos durante muitos tempos. Ainda que o tempo não tenha nenhuma importância no reino da matéria em si. O tempo só tem importância, o Dalai fala, o tempo somente tem importância quando há um contato de conhecimento consciente entre cargas elétricas, resultando em ligação, liga e repulsão. Quando há uma progressão de aproximação e evento que ocorre, e quando há propósito a serem alcançados. Eu vou fazer isso hoje, ou amanhã, isso é o tal. Fora disso, o tempo não tem sentido. Para nós humanos entender isso não é fácil. A criação em si, é o produto dos impulsos primários funcionando individual e em conjunto. O pai e a mãe, né? Causando impressão sobre o outro, satisfazendo as necessidades inerentes gravadas na consciência. Essas necessidades são, de início, as de aumentar e experimentar a autoexpressão, levando em seguida a uma maior separação para restaurar um sentido de segurança interna e de conforto, a ser reunido na harmonia da consciência universal. Dessa força impulsora para uma harmonia reunida do ser, veio o impulso masculino-feminino de reunião para recuperar a bem-aventurança que está oculto na consciência da alma. Começa quer dizer que desse equilíbrio entre o pai e a mãe, nós, seres humanos, só exercemos isso com a total intenção da consciência universal, quando um homem se une a uma mulher, porque a consciência universal separou essas duas almas para uni-las em determinado ponto da vida, para que elas realizem o plano divino da consciência universal. Aí eles também estão em equilíbrio, como está em equilíbrio a consciência pai-mãe, que gera uma vida. O homem, quando está em equilíbrio também com uma consciência feminina, também é a consciência pai-mãe fazendo a harmonia da consciência universal. Portanto, o processo de criação da autoexpressão universal levou bilhões de anos no tempo para cumprir. Qual que é o projeto de autoexpressão universal? Quando começou a dar forma às matérias, né? Depois do Big Bang, o processo criativo pai-mãe, aí ele vai dar a explicação, dividiu-se em duas energias diferentes, que continuamente trabalham separadas e em conjunto independentes, mas mutuamente retidas, para funcionarem juntos, tendo características ou naturezas individuais e diferentes funções. Portanto, a sua carga de trabalho foi e é diferente, ainda que indivisível. Veja só,
Isso, quando o mestre tenta nos explicar, esse processo criativo pai-mãe, que é um processo, é uma função da consciência universal, da consciência divina, que opera em toda a sua criação, ele está presente em toda a criação, está também no espaço do átomo, no invisível, né? Que é o processo pai-mãe. Está também na humanidade. Tá certo? Eles trabalham... Olha como é que o mestre fala, como é que é o processo pai-mãe. São duas energias diferentes. A eletricidade é uma energia, o magnetismo é outra energia. Mas eles não trabalham, eles trabalham separados, mas em conjuntos, tipo assim, aqui, ó. Tá certo? Mas ali juntinho, independente, mas mutuamente retidas, para funcionarem juntas a eletricidade e o magnetismo. Porque aí dão forma à matéria. Tá certo? Tá certo? Têm diferentes funções, portanto, ele fala ali, ó, a sua carga de trabalho foi e é diferente, ainda que indivisível. Você pensa e sente. Pensamento é uma coisa, sentimento é outra. Pensamento é a eletricidade funcionando em você. O sentimento é o magnetismo. É quando você pensa e sente o seu projeto. Quando você pensa, o sentimento ele vem junto, mas é um outro tipo de trabalho. O pensamento faz o projeto e o sentimento reúne os atos necessários para dar forma, para dar vida àquilo que você pensa. Então, como o mestre diz, cuidado com os seus pensamentos. Você já sabe, por um processo de meditação, deve ter entendido plenamente qual a natureza do pai e da mãe, no equilíbrio da dimensão universal. Brevemente, ele vai dar para você uma noção. A natureza do pai, brevemente, ele vai falar, pai, isso aí que ele fala é na dimensão universal. A natureza é o de ser ativo, criativo e de realizar a obra da criatividade. Que eu acabei de falar. Também é uma condição do eu original e da essência individualizada sua, minha, todo ser vivo, desde uma bactéria até um hipopótamo, tem um forte sentido do eu original e a necessidade de proteger. De se proteger, todos têm. A natureza da mãe, o magnetismo, né? É o de dar forma ao plano da consciência elétrica, iniciado pelo Pai Inteligência, unindo as partículas elétricas para dar forma à criação. Isso é importante que nós, estudantes, entendamos isso. O pai faz o projeto, cria. A mãe já reúne o material necessário para dar forma. Eu, da outra vez que eu dei uma explicação, é como se você fosse fazer uma parede, você, ao mesmo tempo que você projeta a parede, vou fazer aqui a parede, você, no pensamento, criando a parede, e a mãe já seria ali reunindo o material necessário para dar forma à parede. Como? O tijolo, a argamassa. Como se fosse isso. Mas fazendo isso é você mesmo. Bom, para fazer essa parede eu preciso de tanto tijolo, fazer argamassa, fazer a argamassa eu vou precisar do cimento, areia, não sei o quê. Está entendendo? Funcionam todos juntos.
Você já sabe, e por um processo de meditação, deve ter entendido plenamente qual a natureza do pai e da mãe no equilíbrio da dimensão universal. Então, brevemente, explicando para vocês, como o mestre está falando, a natureza do pai é de ser ativo, criativo, e de realizar a obra criativa. Também é uma condição do eu original e da existência individualizada, você, todo ser vivo, desde uma bactéria até um hipopótamo, tem um forte sentido do eu original e a necessidade de proteger. A natureza da mãe é de dar forma ao plano da consciência elétrica, quer dizer, reunir o material necessário, os átomos necessários, iniciado pelo pai inteligência, unindo as partículas elétricas para dar forma. Boa noite, meu amigo Amilcar, e boa noite também a minha amiga Terezinha Silva. Sejam bem-vindos. Prosseguindo, a consciência, pai e mãe, os impulsos primários, são os impulsos primários. Lembra que eu falei? Os impulsos primários da criação é o pai e a mãe. Estão ambos no equilíbrio e são da natureza da dimensão universal. E, consequentemente, quando eles criam a forma individualizada, levam ao final a obra da natureza da dimensão universal. Qual que é que eles levam? Qual que é a natureza? Levar, qual que está levando? É o crescimento, você nasce pequenininho, cresce, a alimentação, a nutrição necessária para cada espécie, a cura do seu próprio corpo, a proteção e a satisfação das necessidades em um sistema coerente de leis e ordem. Qual que é esse sistema coerente? Para a sobrevivência. Estão captando, né, meus queridos irmãos? As energias de consciência, pai, mãe, são impulsos, ambos retidos na dimensão universal, está aqui. E, liberados do equilíbrio, realizam poderosamente a obra da criação. Quando são liberados do equilíbrio, eles dão forma, são átomos que se convertem em matéria, dando forma à criação, eles se convertem em matéria, aparentemente para nós, são matéria. Né? Além disso, considere a magnitude de sua obra na criação por todo o mundo, criando plantas, animais, montanhas, seres humanos, prédios, carros e bilhões e bilhões de criação. Entendendo, né? Os impulsos, olha só, os impulsos, pai e mãe, impulsiona cada nível de criação desde a formação dos elementos, a molécula e a célula viva. Então, está em tudo, até o magnífico mamute. Então, esses impulsos estão em toda a criação. Eles também trabalham instintivamente dentro dos pais, impulsionando-os a unirem-se, conceberem, carregarem e criarem a sua prole em toda a criação. Alguns pais se ausentam depois do nascimento de seus descendentes. Sejam eles ovos, filhotes ou humanos. Às vezes teve filho e larga para lá. Estes são os pais cujo sentido de eu original é maior que o seu instinto inato de paternidade. Isso tem na criação, né?
É neste ponto que você deve se tornar plenamente consciente do significativo do impulso. Uns são de proteger e outros não. Tá, criou, acabou. Vai embora. Pode ser que você ache que esta é uma forma criativa muito nebulosa. Porém, se refletir durante algum tempo, talvez se dê conta, no final, de que nenhum ser humano, animal ou inseto, nem mesmo uma planta, empreende alguma atividade na dimensão material sem uma pressão interior da consciência, a qual é o impulso. Por exemplo, me deu vontade de tomar água. Esse é o impulso. O impulso interior que me deu sede e vontade de tomar água. Este é o impulso. Este pode ser, está vendo? Qual é o impulso? Este pode ser o de virar-se para o sol, correr, comer, trabalhar, dormir, tomar um copo d'água, fazer compra, ter um filho. Sempre o impulso precede a atividade. Inclusive de piscar os olhos. Né? Você viu que? Qual é o impulso? De pegar o copo d'água. É um impulso. E mais, não há nenhum impulso que inicie uma atividade que não esteja dirigido por algum propósito. O propósito do impulso foi tomar água. As plantas giram as flores e as folhas para captar os raios do sol, necessário ao seu crescimento. As pessoas correm para manter a forma, comem para satisfazer a fome e trabalham para ganhar a vida. Sempre tem um propósito. Dormem para escapar das tensões e recarregar as suas energias. As compras para suprir de alimento. Tudo direcionado para a sobrevivência e o conforto pessoal. Então, meus irmãos, os impulsos são a realidade por trás e dentro da criação. Se toda a matéria voltasse à sua forma original de átomos, né? Que seria as partículas elétricas, os impulsos universais, esses de tomar água, fazer isso, fazer aquilo, ficariam intactos. E no final dariam forma a outra criação. Os impulsos são para sempre. Eles existem e vão sempre existir. Entretanto, as partículas elétricas na matéria viva estão aqui hoje e amanhã terão desaparecido. Mas a alma, a centelha divina sua, continua. Essa continua mesmo. Você pensa com os impulsos elétricos do cérebro. Você sente com os impulsos magnéticos em seu sistema nervoso, coração. Estes últimos, os impulsos magnéticos, centram e unificam os impulsos elétricos em um todo unificado. Sem a ligação magnética em seu sistema, você seria apenas movimento sem conhecimento. Agora é o momento de levá-lo de volta às minhas experiências no deserto, descritas na carta 1. Você deve lembrar que quando fui para que João Batista me batizasse, eu era um rebelde, totalmente contrário aos ensinamentos judeus que afirmavam que Jeová castigava os homens pelo pecado. Instintivamente,
sentia que aquele era um conceito falso e cruel, e o rejeitava. Depois que me foi mostrada a verdade sobre a criação, não podia compreender por que a consciência perfeita não criava os seres perfeitos, feitos em imagens do seu Criador, amor inteligente. Aí perguntei ao Criador, a consciência universal, por que a humanidade suportava tanto sofrimento e maldade? Então me foi mostrada com toda clareza que todos os problemas que os humanos experimentavam surgiam do ponto central do seu eu, que a ciência chama de ego. Queridos irmãos, eu vou parar aqui exatamente na página 194, nesta parte. O mestre aqui, até aqui, ele explicou o momento do Big Bang. Né? Agora, ele vai passar, dar continuidade, mas de um assunto mais novo, né? Então, eu gostaria de a gente parar aqui. Também o tempo já está aí, né?